A história da capoeira em Iambupe começa em meados dos anos 70, com o nosso ilustríssimo mestre José dos Reis, mais conhecido como Reizinho. Ele se interessa pelo som do berimbau e começa a fazer as primeiras rodas de capoeira na cidade, na avenida, em frente ao Clube Assis. Não, eu saía para brincar bola, mas quando voltava, tinha desavença lá por causa de um tombo, uma coisa. Eu digo, rapaz, bola não dá certo. Eu nunca gostei de coisa que desse confusão. Aí comecei, na época, a TV Aratu. O símbolo era o cara jogando capoeira, né? Dois. Aí eu focalizei naquilo e comecei a fazer movimento, pá. Aí ia pro Rio, fazia movimento, pá. Aí fiz uns movimentos, aí a galera ali na avenida, era a Tuta, o Nego Celi. Aí eu arrumei um atabaque, fui coisando berimbau, e fui me aprofundando na coisa. Aí aparecia alguém para jogar, eu jogava com aquela pessoa, olhava mais o jogo dele do que eu estava fazendo. Aí chegava no Rio, aí treinava, aí vai juntando gente. Aí a galera da avenida ali tudo, era só chegar ali naquele banquinho, né? Aí encostava todo mundo, armava a roda e voltava para descer. Reizinho fez um berimbau de arame, arame normal. Aí o som ficava mudo e tal, e tal, e tal. Mas ele fez o berimbau. Depois ele, com o finado Cifrone, o avô de Didi, foi com quem ele aprendeu a formar um berimbau de acordo manda o figurino. Então, através do finado Cifrone, do som do berimbau, o Reizinho criou um grande interesse e dali começou a aprender alguns toques de berimbau. Ele aprendeu São Bento Grande, São Bento Pequeno e Una. Eram os três toques que Cifrone sabia. Através de livros da capoeira, que já nascia Caiçara, já tinha Caiçara, Mestre Bimba e outros e outros. Então ele começou a estudar os livros, a história do negro, afro, a história da capoeira. Ele começou a estudar e interagiu e chegou a ser um grande mestre, respeitado, renomado, um homem culto que todo mundo queria conhecer a capoeira dele. A capoeira dele era sinistra, uma capoeira tipo um artesanato feito. A capoeira de Reizinho era tipo um artesanato feito. Ele se inventava. Eu vinha lá da praça, eu acho que eu estava morando já na praça, se não me engano. Foi em 76, junho de 76. Aí eu desci aqui, aí Reizinho estava brincando aqui, mais tuta. E aquilo me comovia, aquele negócio de querer brincar. Eu me lembro, na época, quando eu ia passando, que um birimbau, a vaca batia, um pandeiro, eu me arrepiava todo. Eu estava no sangue. Eu treinei karatê, tudo, treinei um pouquinho de judô, mas o mais forte meu foi a capoeira. Nosso gueto era a avenida, né? Onde é hoje aquele quiosque que não tinha. Era o canteiro ali. E todo sábado a madeira de tábua. O pé da cruz, chamada, né? Eu estava no pé da cruz, eu estava no pé da cruz, fazendo a minha oração, fazendo a minha oração, aí. O capoeira chegou, a capoeira chegou, fazendo a pintura do cão, camarada, camaradinho, camarada. Aí Cifrone aí no berimbau respondia. Ah, rapaz, era bonito. Oh, meu Deus, dá vontade de chorar. É um tempo bom. De repente veio o João de Amélia, logo em seguida, né, que Deus o tenha. E veio o João de Amélia que começou a incrementar mais o grupo. E aí logo depois também começamos a receber amigos de Salvador. Galera mesmo da pesada.
o Jirico, o Zé do Banco. E aí o grupo começou a Aí crescer. foi aumentando a coisa, foi desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo. Aí foi quando Cecílio, ele viu a gente jogando, né, e tudo, mas a noção não estava completa. Ele disse, eu posso dar uma ajuda a vocês aqui, só... Aí pá, falou. Naquele tempo era muito forte, a capoeira era totalmente diferente de hoje, porque quando ia treinar era 2 contra 1, botava 3 contra 1 quando a gente estava bem adiantado, aí eles botavam até 3. E no Rio era aprender salto, salto de frente, de lado. Hoje a gente assiste os meninos jogar, não é totalmente igual a gente não. E naquele tempo era chute, murro, pé, queda. O principal era a queda para a gente aprender a se defender. Eu achava bonito, mas tinha vergonha de jogar e medo daqueles rabos de arraia veloz. Aí eu comecei a aprender birimbau com o Rezinho. Aí nesse birimbau comecei a bater pandeira, tabaco e sempre frequentava as academias quando ia o dia de treino. Aí ficava batendo instrumento, cantando e só olhando. Aí Rezinho, bora lá, rapaz, bora lá. Mas eu ficava com medo e vergonha. Aí muito tempo já, eu já observando, já tinha aquele macete de gingar e percebendo os golpes. Aí já pegando a malícia, né? Aí certo tempo, aí botou uma academia de junto da delegacia. Rezinho me pegou pelo braço, puxou pra roda, me jogou logo em cima de um cara fera, João de Barreto. Aí comecei a gingar, desse dia pra lá, continuei jogando, pronto. E aí foi. Através de Mestre Rezinho e depois já tinha outros que foi gostando. Mas tudo foi Mestre Rezinho. E eu fui através de meu pai, que não tinha nem, assim, eu gostava mais de futebol. Aí, um dia de sábado, que todo sábado ele tinha com o birimbau. Jogamos no fundo ali da casa, onde o senhorzinho tem padaria. Ali no fundo tinha a casa de João de Amélia, morava ali. Jogamos ali por um bom tempo. Jogamos na casa de João da Raça, o pai de Ivan. Ele cortava carne, cedeu o salão para que pudéssemos jogar. Jogamos também por um tempo ali. Depois fomos para a casa de Mundinho, que jogou capoeira também com a gente. Na casa da mãe dele, cedeu uma área lá, uma sala, em que jogamos ali também. O fato engraçado lá na casa de Mundinho era o seguinte: a casa era um pouco baixa e nós nessa época gostávamos muito de dar saltos. Eu, por exemplo, era um que me destaquei muito na questão do salto. Eu amava dar saltos. Então o risco era o pé pegar e alguém se machucar. Mas era uma época muito boa. Depois daqui desse local também fomos ali para onde Dão tinha padaria, descendo ali pro final do Milton. João tinha uma casa aí também. Jogamos um tempo ali também, naquela casa ali. E os outros locais que a gente jogava para sair, saíamos para o entroncamento de Sátiro Dias, para o Pissarra. Alguns locais a gente saía também para jogar, fazia roda, porque nessa época isso era enfatizado também, entendeu? Saía apresentando jogos nessas regiões assim. Então, em colégios. Porque naquele tempo a capoeira era aberta para todos, né? Então, vinha pessoas de diversas formas. E o momento bom que eu guardo da capoeira era quando eu juntava todos nós e se reunia todos ali como amigo. E o momento bom mesmo, que até hoje eu guardo, era quando a gente disputava tudo, quando terminava aquela disputa toda, a gente se abraçava e continuava amigo. Isso para mim era a coisa mais importante que a gente tinha, era a amizade. Que a gente podia levar porrada, podia levar queda, podia levar o que fosse, mas no final a gente se abraçava e continuava amigo. A gente sempre jogava dia 8 de dezembro na praça, em frente à igreja. Não tinha aquela estrela lá que hoje tem. Mas sempre 8 de dezembro a gente estava na praça jogando ali. Eu gostava do jogo de Didi. Por quê? Era um jogo bonito, o esporão dele, o jeito dele de jogar, o gingado dele, decente. E quando se pegava ele mais Ivan, o cabo Ivan era pancada. A data certa era lavagem da igreja e o micareta, 8 de dezembro. Todas essas 3 datas, Rezinho armava a roda, a gente ia brincar e a galera ficava aquela roda enorme, jogava dinheiro, aplaudia, era divertido. A gente só saía da escola para brincar capoeira. Rio. O rio
era nosso mestre? Era lá na beira do rio, tinha uma areia bom. Ia para o Rio Doiteiro ou para lá, para o Rio dos Homens. Aí salto de mão, salto de pescoço, tudo era no rio, porque lá não tinha como dar acidente, né? E começamos também a apresentar na rua, na feira. Começamos a até ser mal vistos. E a pessoa fez, como é que pode encarar o cara daquele? E Reizinho, que tinha o halterofilismo. Reizinho fazia o halterofilismo, também comecei a fazer halterofilismo, João. Os bombados de ontem era Reizinho e eu, mas bombado com massa muscular. Não era com drogas, com nada para... E a turma ficava com medo retado da gente, já fazendo juízo. Olha, eu não vou, porque eu não aguento, que não sei o que. Mas não existia nada disso. Porque toda a vida o nosso interesse era praticar a capoeira como esporte da paz. Para se divertir. E era criticado. Aí Barreto, eu estudava mais Barreto. Aí Barreto disse, rapaz, já sei onde tem era maromba, né? A halteres. Ali na caixa d'água tem uma. Aí eu passei, olhei e vi. Ele disse, olha, a gente pega, tá aí jogado. Eu disse, não, vou procurar saber de quem é. Era de Pedro da Água. Aí Pedro da Água me deu. Eu levei para casa, coisei. Mas estava muito feia. Um lado redondinho, o outro todo. Eu cheguei, desmanchei. Aí fiz 2 bolonas. Era na faixa de quanto? Uns 60 quilos. Aí quando ia ficando leve, eu reformava. Aí eu sei que foi para 120 quilos. 2 esferonas, né? E as outras, fui fazendo as outras coisas. E a capoeira junto. Eu, na época, pocado e tudo, e os caras ficavam admirados porque eu dava os saltos, por causa do corpo, né? Mas tinha força. Eu sempre assistia aquele filme de Incrível Hulk. Olhava para Reizinho, era um Incrível Hulk, né? O dedinho assim, e o homem forte, forte mesmo. Falei, poxa. Aí eu comecei. Teve um que chegou, me puxou. Eu com os cabelos grandes, pequenos, nessa época tinha 10 para 11 anos, nessa época. E aí comecei, brincando, tal, e aí gostei. A minha vida na capoeira começou na Avenida José Paulo, né? Foi lá onde eu conheci o mestre José dos Reis, o mestre João de Amélia, e os outros colegas que até hoje, alguns se encontram em vida, ainda outros em memória. João de Amélia foi uma espécie de besouro mangangá iambupense, porque foi um capoeirista valente, temido, respeitado por todos, não só pelos capoeiristas de Iambupe, mas também pelos capoeiristas da região. O final de João chegava na academia de surpresa, de calça moletom, uma camiseta, não sei se... não. Pronto, aquela calça ali, ó. Aquela calça ali. De camiseta, os peitão. O homem era... Meu Deus do céu, eles pegavam peso. Reizinho, João, todo mundo. Só para criar músculo, para criar massa. E aí, malhadão, aí eu falei, rapaz, será que eu vou aguentar? Beleza, aí João chegava na academia, quebrava todo mundo. Todo mundo, velho. Não ficava um em pé. Só que ele se enganchava com o Ivan e o final tô indo de cota. Só eles dois que aguentavam mesmo, que o João chegava aí. Às vezes nós disputava assim. Brincava aqui todo mundo. Aqui era... Depois da brincadeira aí, quem tava aguentando topava aí 2 aí, meia hora de pau certo mesmo, para ver a poeira levantar. Chegava o poeirão cobrir. Mas aí era a gente mesmo que fazia brincando. Eu, Tony de Cota, Paulinho Tininha, era bom para topar no pau. Nada, João. Tive muita experiência dele, era um professor, um mestre muito duro, rígido, não abria guarda para ninguém, ou era ou não era com ele. Nós tivemos muito companheirismo, além de professor, de um mestre meu, nós tivemos muito companheirismo em vida. Aonde ele estava, podia contar que o outro chegava. Se não tivesse junto, dizia, ó, um chegou, o outro chega já. Todo mundo conhecia que João era um cara desbloqueado. Ele era desbloqueado do que você pensasse. Era um homem que não conhecia medo. João era assim. Quando ele via o aluno se destacar, realmente estar se destacando, ele gostava de armar essas surpresas para a gente. Ele botava alguém, ele contratava alguém para testar a gente. Por exemplo, amanhã
era dia do meu exame, Zé de Bita. Eu comia água, eu e ele, a gente comia água, vinha para casa, ele aí contratava 2 pessoas boas, e só vai teste, bote para quebrar, mas cuidado, que ele tá, beleza, se você não pegar, ou ver que não pega, corra que o bicho pega pro seu lado. E aí eu levei esse teste dentro de uma Jurema, infelizmente esses caras, eu acho que era de roça, de conhecimento dele, mais ou menos às 3 horas da madrugada, a gente vinha de um samba de roda que nós gostávamos. Quando terminava sempre o jogo de capoeira, samba de roda na avenida. E nós gostávamos de samba, é tanto que nós tínhamos um companheirismo em samba, eu e João. Só se encontrava no samba, eu e ele. E a minha esposa ainda pediu, José, não vai pra rua hoje. E eu fui, era teimoso, eu também fui bruto desse jeito, teimosão. Eu sei que quando eu vim de lá pra cá às 3 da manhã, já bem escado da pinga, eu não estava bêbado, mas estava consciente. Aí pulou 2 caras na minha frente, chamada Lagoa do Caboge. E aí disse, é aquele mesmo, só avisei, é aquele mesmo. Eu aí parei no tomba, vai lá e vem cá. E aí só vi os 2 caras cair pra dentro de mim. Pau de um lado, pau de outro, eu tomei perna, que eu fui chegado a mão de perna um pouquinho, né? Fui chegado a mão de perna. E aí, meu querido, os caras afundaram pra dentro de mim. Socaram lá a faca. Quando eu vi que ia me matar mesmo, eu botei o dedo, até hoje eu tenho uma cicatriz no dedo. A faca passou, quando eu vi o sangue descer, que passei a mão na boca, eu digo, agora eu mato um de vocês. Aí fundei pra dentro, naquele desespero mesmo. Eles aí gritou, já tá bom, já tá testado o homem, até logo, vamos correr. Correram dentro da Jurema, e aí eu vim pra casa, quando eu cheguei em casa foi cortado, foi que a mulher veio dar fé, não lhe disse pra você não ir. Depois, ele, o João, Deus te coloque em bom lugar, para mim é uma sensacional pessoa, em memória, pediu um segredo à minha esposa, que nunca revelasse quem foi que mandou fazer aquilo com Zé de Bita, que tinha sido ele. Disse, se eu descontar, pode ter certeza que José me mata. Aí passou, quando veio o falecimento dele, minha esposa pegou e me contou, João, foi João que mandou lhe testar. Estou lhe contando agora, depois que ele faleceu, não tem mais jeito. Eu até tive uma discussão, quase nós se separa, eu e minha esposa, que eu sou enraivoso por causa disso. Ai, mestre, foi um pega, viu? Mas infelizmente, né, a gente tem que se acalmar e deixou pra lá. Ele está perdoado por isso. Ele fazia isso, não era só comigo. Todos os alunos dele eram assim. Ele sem beber era educado até demais, né? Agora, quando bebia, se transformava. Ele obedecia também, não coisava não. Mas era, olha, era um bebo trabalhoso, viu, macho? A mesma idade, eu sou de janeiro, ele de junho. Ele, Zezinho, mesma idade. Hoje ele estava com 64. A moral é você não dar lugar à pessoa pegar em falha, né? Aí pronto. É simples, né? Tem um ditado que diz que o que você faz fala mais alto que o que você diz. Uma certa feita, houve uma confusão numa vaquejada e tiveram que laçar ele, imagine, laçaram ele e algumas pessoas dizem que foi arrastado, né, laçado o cavalo e só não morreu porque houve uma comoção, uma intervenção de outros capoeiristas que o conheciam. Não sei por que lá, não sei por que foi, eu sei que ele discutiu com o cara lá e o cara achou que ele era o dele. Os caras, vaqueiro comendo água, caminhou pra cima e não deu para o vaqueiro não. Aí ele bateu no gente, viu? Bateu, fez mulher parir antes da hora e o capeta. Aí quando viram que não tinha jeito, e Tonho de Cota tava no curral botando os boi pra correr. E na hora, no corre-corre, gritaram Tonho de Cota, que ele já tava, quem laçou ele foi o finado Norato Mardi, de João Vaqueiro. Aí, na hora que botou a corda, ele botou o braço aqui, aí não, mas aqui ainda queimou a corda aqui. Aí o Tonho de Cota largou o cavalo lá, pulou o ripão e chegou. Quando ele viu o Tonho de Cota chegar, ele foi certinho onde o facão Tonho de Cota. Mas Tonho de Cota, malandro, na saída deixou o facão no ripão assim, ó. Se ele pega o facão, tinha matado gente que só a peça. O bicho era... Aí, quieta, corta a corda, Tonho de Cota tomou a corda da mão dos caras logo, e aí ajeitou, e aí pra trás esse cabo pra casa foi a porra, e começou a ligar pra gente, pra Reizinho, pra todo mundo ligar, que não. Naquele tempo nem celular tinha. Era recado, mandava os meninos, veio montado, chamar, e eu sei que conseguimos trazer ele pra casa aí. E ele, o bicho era homem, bicho doido, barrido, e pra cá, mas foi muita coisa. Ele tinha sangue quente, João. João era uma pessoa boa, mas também quando ele bebia, ele passava do limite. Mas era um companheiro bom, viu?
bom mestre de capoeira. Se você fosse para a academia e se encostasse no canto, ele disse, pode ir para casa. Para que você veio para cá? Você tem que estar na roda. Se você veio para a academia, é para ir brincar. Eu tinha terminado de chegar do serviço, fiz a merenda em casa, aí fui para a academia. Quando eu cheguei lá, me sentei. Ele disse, ei, vai fazer o quê? Eu disse, me assisti a capoeira. Ele disse assim, não, me assisti, você tem que vir para a roda. Eu entrei, fui para a roda. Tinha terminado de pegar um ranguinho em casa, né? Aí eu fui brincar, ele me picou o pé na titela, me bati na porta lá, junto à casa do senhorzinho. Era numa garagem. Eu me bati na porta, voltei de novo para dentro. Quando eu fui de novo, ele tornou me derrubar. Eu também, agora não aguentei mais, eu disse, eu vou descansar um pouco, depois eu entro. Reza a lenda que João de Amélia, como a gente fala no interior, se envurtava, né? Tinha poderes sobrenaturais. Ele sabia uma oração de se envutar. Eu digo que ele se envutou na minha frente. Ele envutou, o finado João. Ele chegou aqui, desceu corrido, mais de 20 polícias atrás dele, numa época de micareta. Entrou ali, eu estava tomando conta do bar, e era um bar do meu pai. Ele disse, rapaz, os homens estão atrás de mim. Eu digo, vem pra cá. Ele pegou ali, ó, no ró, entrou por lá por dentro, chegou ali no ró, se acocou. Disse, me espera aí 2 minutos. Mesmo assim, se acocou. Ele disse, eu já vou. A polícia toda aqui na frente. Passou pelos policiais tudo. Acredito nessa luz que está nos alumiando hoje. E subiu aqui, já vou, ó. E se ficou, passou no meio de todo mundo, ninguém viu ele. Isso aí é a reza de São Cipriano. Só que para você rezar, você não pode estar com o corpo sujo, tem que estar com o corpo limpo, não pode ter dormido com mulher. Para poder ela funcionar. Ah, uma coisa que depois de vestido, depois de um dia que depois pro prego, ali tem essa. Esse Edinho chegou lá e falou assim, é a que a senhora tá fazendo aqui? Eu falei, eu tô com meu irmão. E é meu irmão, eu vou pra ele pra onde tu quiser. Se ele me levar, eu tô indo. E eu só vou sair daqui quando ele sair. E nós só saímos de lá quando ele saiu. E nós ficamos lá. Eu penso que isso aí, porque pra mim foi muito marcante, porque não era o lugar de eu estar, mas eu fui. Tá, mas ele eu fui. Eu nem sabia. Era meu irmão. A gente se conheceu em uma festa. E dessa festa, eu comecei a aprender a jogar capoeira. E dessa capoeira, começamos a namorar. E ficamos juntos muito tempo. Depois, eu resolvi ir embora daqui da cidade. Ele ia para Lagoinhas de bicicleta, entendeu? E de lá, eu já estava grávida, ele teve um acidente. E desse acidente, a esposa dele esteve na minha casa. E aí, depois eu fui embora de Alagoinhas e depois eu não a vi mais. Quando eu retornei no Iambupe, ele já estava falecido. Eu conheci João no samba. Ele gostava muito de samba, todo mundo sabe, né? Aí eu conheci ele no samba. Aí meu irmão, um que mora em São Paulo, que chamava Neco, que era muito amigão dele, foi quem me apresentou ele. Foi. Aí a gente se conheceu, aí comecemos a namorar. Era maridão, gostava muito dos filhos. Chamava muita atenção das mulheres, com certeza. Por ser capoeirista, maiado, muito mulherengo, muito mulherengo. Sim, ele era danado e assim, as mulheres... Fazia sucesso. Ah, Maria, e né, capoeirista e... Aquele movimento todo, ele era uma pessoa assim muito dada com as pessoas, ele era muito amigueiro, era muito briguento, mas também... Comigo ele era maravilhoso. Graças a Deus, nunca tive o que reclamar. A gente discutia, mas aquilo ali ficava ali mesmo, nunca foi agressivo. Pelo menos comigo nunca foi agressivo. Para mim, foi um homem maravilhoso. 3 filhos eu tive com ele. Foi Edivaldo, Chiquinho e o primeiro que morreu, o mais velho. 3. O primeiro filho dele foi esse. O primeiro filho dele foi o meu, entendeu? E aí a gente não tivemos mais oportunidade. Quando eu tive, acho que com 1 ano e pouco, eu não a vi mais ele. Eu tive uns tempos aí que eu fui conhecer o Reizinho. O Reizinho me contou muitas coisas dele, entendeu? E muitas histórias, né, de briga no meio de rua. Que negócio era ele e Reizinho. Falei, rapaz, o homem era bravo. Se eu segurar esse homem, dava trabalho. E eu fico feliz que ele se tornou um ícone, né, aqui na cidade de Iambupe.
O sonho dele era botar o fio para aprender capoeira, para ser capoeirista que nem ele. Vou fazer uma pergunta para você. Se seu pai estivesse vivo hoje, o que é que você falaria para ele? O que é que você perguntaria ou você falaria? Pensa aí. Rapaz, eu ia dar um forte abraço, porque eu nunca tive pai, não cheguei a conhecer. Então ia ser um fator muito importante, né? Ter um pai e saber ainda que ele era querido pela cidade, né? Um professor. Apesar que eu não tive muito convívio com ele, eu segui esse passo da capoeira, né? Parece que passou de geração. Eu passei a jogar capoeira na cidade que eu morava, Feira de Santana, em São Sebastião. Fiz algumas apresentações no colégio. Se ele tivesse vivo, com certeza hoje eu estava perto de ser o que você é, um mestre. Mas, como Deus quis chamar ele, né? Não deu para... Mas eu tenho certeza que ia acontecer isso. Se ele tivesse vivo, a história dele aqui em Iambupe é grande, mas ia ser maior ainda se ele tivesse vivo. Olha, quando eu vim receber a notícia, eu estava em São Sebastião do Passeio. E aí queria vir aqui em Iambupe para ver meu pessoal e para que ele desse um nome ao filho dele. Aí eu disse, minha avóinha, eu vou em Alagoinha, você vai ficar com Bruna, que eu vou para João registrar João Anderson. Ela disse, mas minha filha, você não soube que eu não tinha comunicação com ninguém aqui. Aí foi que eu vim saber que ele tinha sido falecido. Aquilo ali para mim foi muito triste. Muito triste mesmo. Eu morava no Caboche. A gente morava ali. Ele estava com 2 anos e poucos meses, 2 anos e meio, pelo assim, e o outro pequenininho, de 8 meses. E ele viajou como ontem para trabalhar, como hoje, meio-dia, eu estava até lavando as roupas do menino pequeno. Foi quando a irmã dele chegou, me lembro como hoje. E uma tia de Alagoinhas chegou me chamando no portão e falando. Eu digo, é mentira. É, Raimundo, é verdade. Eu digo, Ave Maria, aquilo ali. Eu joguei tudo pro alto. E peguei o menino mole, me mandei para casa da Dona Bela, que era a dona da casa que a gente alugou. Cheguei lá, fiquei lá com ela. E aí, até o corpo chegar para ir para casa da mãe dele, ali de junto da torre ali, que eu nem sei o nome daquela rua ali. A morte de João de Amélia é um mistério, né? Porque existem várias versões de como foi o ocorrido, né? Que ele teria caído do caminhão, ele trabalhava numa empresa florestal que carregava troncos de madeira e numa dessas ele teria caído do caminhão com esse tronco de madeira e esse tronco de madeira teria esmagado. Outras pessoas dizem que ele foi empurrado do caminhão por um desafeto, né? Outras pessoas disseram que ele teve um mal súbito, né? Lembrando que ele era muito forte e jovem, muito jovem, 30 e poucos anos. Então foi uma morte assim, muito inesperada por todos e que abalou a capoeira, na verdade. Quando o mestre morreu, eu estava parado da capoeira. Minha mãe me tirou da capoeira por um período. Quando eu soube da morte dele, eu automaticamente saí correndo. Aí meu pai falou, estão velando o corpo dele agora, na casa da mãe dele. E era muito simples, tinha só cadeira assim, um banquinho e uma mesa de madeira. Eu cheguei correndo, gritando, porque eu morava atrás, né? Então assim que o Paulo chegou em casa meio-dia, falando que ele tinha morrido, que suspeito que ele tinha morrido, que tinha matado. Eu automaticamente saí correndo, larguei a comida, saí correndo, desci a rua. Quando eu cheguei na frente da casa da mãe dele, tinha algumas pessoas. A meu primeiro impacto foi ver ele em cima da mesa, todo melado de areia. Ele estava todo melado de areia, como se tivesse caído. E eu embolado na areia, eu estava agonizando. As pernas, as costas, os braços, o peito, o rosto. E aquilo me marcou. No dia que João de Amélia disseram que ele caiu em cima do caminhão, ou foi que empurraram ele, que eu não sei. Eu não vi, né? Eu vi também. Eu estava em casa, na casa da minha mãe.
Aí quando eu comecei a chorar, né? E saí doido, dizendo, minha mãe, João morreu. Não foi nada que foi, vai me avisar aqui agora. Eu disse, vamos fazer o quê, Deus? Procurar um jeito, dar uma ajuda, né? Aí saímos todo mundo, foi pra lá, pra casa dele. Fiquemos um bom pedaço lá, até levar pra Deus. E foi assim. Ele falava para os alunos dele na época, quando eu morresse, que era para enterrar ele com o berimbau e o pandeiro dele, no caixão. Nós fomos, falamos com a mulher, com a atual esposa dele, ela deu o berimbau e o pandeiro, a gente pegamos e botamos lá. Tanto a gente andar com o João de Amélia, o pandeiro dele a gente conhecia o som. A gente foi para um samba, chegou lá, tinha um cara batendo pandeiro. A gente, rapaz, esse pandeiro é de João. É ou não é, não é. Quando a gente foi ver, não era que o pandeiro era de João. Mas foi o mestre Gavião que foi lá e tomou o pandeiro dele. Foi o coveiro, desenterrou para pegar o pandeiro de João de Amélia. E a gente tomamos o pandeiro dele. Desse samba mesmo. O real motivo pouco se sabe, né? Inclusive na certidão de óbito, a causa da morte dele foi negligência médica, algo desse tipo. Então, é uma morte assim cercada de mistérios. Inclusive em Iambupe a gente tem uma lei municipal que institui o Dia Municipal da Capoeira, que é no dia 29 de dezembro, e esse dia municipal é em alusão a João de Amélia, porque foi a data, né, do falecimento dele, que também há controvérsias entre o dia exato, mas consta que o dia 29 foi o dia da morte dele, então foi instituído o Dia Municipal da Capoeira. Naquele período, quando eu comecei capoeira, não tinha a presença feminina. Se tinha, era muito discreta e era de bastidores, né? Eu não me recordo da presença feminina na capoeira naquele período, né? Depois de algum tempo, por volta do ano 2000, a gente começou a ter alunas, de fato, matriculadas na capoeira, e isso aí foi um divisor de águas, tanto em nossa cidade, como na capoeira como geral. A presença da mulher foi o que ajudou a impulsionar a capoeira. Era raro ver uma presença feminina na capoeira. Bem raro mesmo. Isso foi no início da evolução da capoeira, quando eu fiz uma reforma na capoeira, uniformizando o capoeirista, trouxe o apelido para a capoeira aqui em Iambupe, que não existia, os toques de berimbau, tirei a pintura do berimbau para identificar a capoeira como regional, o nome de movimentos, de golpe, sequências. Aí já foi no começo da evolução da capoeira iambupense. Essa virada na capoeira, aquele que deu do dia que eu entrei na capoeira, porque cada um de nós está num despertar em busca do conhecimento e de aprender mais, né? E eu via que a capoeira de Iambupe era uma capoeira boa, cheia de valores e regras, mas só era para Iambupe. Você chegar em outra cidade, a capoeira era diferente. Como se fosse um dialeto, né? Você fala um português aqui, o Brasil é a língua portuguesa, mas você tem... Pernambuco tem um dialeto. Mas se falando de luta, não. A capoeira de Iambupe, ela não tinha como se integrar com a capoeira de Salvador, do Recôncavo Baiano. E uma dessas minhas viagens para fora, fui surpreendido com a capoeira, que era totalmente diferente. E a partir daí eu fiz uma reforma, fui buscando cada dia mais, conhecendo novos mestres e mudei o nome da capoeira. No início, eu me senti bem, né? Porque quando eu comecei a minha turma, tinha muitas mulheres, tinha várias mulheres. E de alguma forma você se sente representada, né? Na capoeira em si, durante o meu processo de aprendizado, não tive dificuldades, né? Em relação à minha família, a minha mãe, ela fez capoeira uma época, que treinou com o próprio João de Amélia, né, com o mestre. Bom, na época minha mãe nem entendia desse negócio de capoeira. E a gente trabalhava lá na roça lá de Geraldo, né? Lá no Formoso. E João de Amélia apareceu lá com esse evento de capoeira. E eu participei da capoeira dele.
Ainda aprendi ainda fazer bananeira, rabo de arraia, a benção, martelo. E a minha filha pegou uma coisa que eu não levei para frente, né? Que foi a capoeira. Também na época eu jogava bola, mas tudo isso eu fazia, mas não fui para frente. Mas graças a Deus, Deus botou minha filha no meu lugar. A sociedade vê que não era para mulher, né? E sim para homem não, moleque, digamos assim. Senti um pouco disso, mas só foi no início e nunca mais aconteceu, nunca mais senti. Digamos que logo na minha primeira aula eu me apaixonei pela capoeira. E logo quando eu comecei a viajar, eu comecei a ter a paixão mesmo. E querer um dia ser professora e querer ensinar, querer dar aula. Porque, querendo ou não, a capoeira... Eu digo que se eu não fizesse capoeira, provavelmente hoje eu nem estaria aqui. Porque na época eu não tinha uma relação muito boa com a família, né, com a minha mãe. E acredito que o processo da capoeira ajudou até a melhorar um pouco isso. E eu tinha muitas crises de ansiedade. Aconteceu, mas graças a Deus a capoeira me tirou isso. Me fortaleceu e hoje... E eu disse assim, poxa, a capoeira me deu esse sentimento de querer viver. E eu quero que as outras pessoas sintam essa energia que a capoeira passa. Por isso que eu quis ser professora e sou professora agora. E eu sei que estou ajudando muitos adolescentes agora que estão passando por esse momento difícil, de ansiedade, depressão, que muitas vezes pensou em tirar a própria vida e ver que a vida é muito mais. E que a capoeira ela tem esse poder, essa magia toda. Atualmente a capoeira ela tem tomado uma proporção gigantesca. É a maior divulgadora da língua portuguesa pelo mundo. Isso porque os mestres que vão ensinar fora do Brasil, eles não traduzem os nomes dos golpes, dos movimentos, nem as cantigas. Então o gringo ele tem que vir ao Brasil, à Bahia, aprender mais sobre a nossa cultura, sobre o nosso idioma e principalmente sobre a capoeira. A capoeira hoje está presente em quase 200 países. É patrimônio cultural imaterial brasileiro, é patrimônio cultural imaterial da humanidade, a roda de capoeira e o ofício de mestres e mestras. Então, hoje a capoeira, de fato, ela tem um lugar privilegiado, digamos assim, na nossa cultura, tanto no Brasil como pelo mundo. Surreal. Hoje a capoeira é minha filosofia de vida. Quem sentar comigo hoje para poder falar, entender sobre um pouco da história da capoeira, com certeza ele vai ter um entendimento totalmente diferente da capoeira. A capoeira está aí ganhando território mundialmente, já ganhou e vem ganhando muito mais. Agora a briga para estar na capoeira nas escolas, do modo em geral, já tem alguns locais, alguns estados, e a Bahia com certeza não vai ser diferente. E eu acredito que isso é um incentivo para todos nós, capoeiristas e não capoeiristas, e sim amantes também da capoeira. Então venha treinar a capoeira junto com a gente, e com certeza você vai ser mais feliz. Gostam da capoeira, vocês se identificam com a capoeira, você se sente bem dentro da capoeira, mesmo com as dificuldades que a arte traz, não deixem de estar presente, de estar fazendo a capoeira, de estar buscando ela, porque ela é muito mais completa do que os olhos veem. E aí a gente só consegue saber a importância da capoeira, do que ela representa, se a gente estiver inserido no contexto. As pessoas de fora assistem a capoeira, mas assistem o jogo de corpo, os movimentos corporais que a capoeira tem. Ouve a música, ouve o toque, mas ouve superficial. Não consegue entender a mensagem que a capoeira tem para oferecer se você não estiver dentro da capoeira. Porque eu acredito que, assim, uma vez capoeirista, sempre vai ser. A capoeira, ela se mistura com a minha própria existência. Para mim, ela significa muito. Com a capoeira, eu aprendi a ser uma pessoa melhor, um filho melhor, um pai melhor, um cidadão melhor. Eu sempre fui uma criança muito tímida, a capoeira me ajudou a se tornar uma pessoa mais desinibida, mais feliz, E a capoeira é isso, é um mosaico de coisas. A capoeira ela é luta, ela é jogo,
ela é dança, é defesa pessoal, é cultura, é esporte, é lazer, é filosofia de vida. A capoeira é muita coisa. E quem se relaciona com ela sempre se apega a alguma dessas vertentes e acaba se encontrando. Que não desista do esporte. Porque tudo que você aprende é para os outros? Não. Para você. Entendeu? Tava lá no pé da cruz, tava lá no pé da cruz, mas fazendo minha oração. Quando chegou esse nego com a pintura do cão, e o berço é dobrado da doçura do chinelo. Convidei a chamas para cantar o martelo, e a chão disse eu não canto comigo, desconhecido.